Olá, pessoal. Vamos estudar a partir de agora o último capítulo do livro, que é o capítulo 18. São chegados os tempos, que só tem 2 subtópicos. Sinais dos tempos, que a gente vai estudar hoje, e a geração nova. Vamos pedir aos bons espíritos, em nome do nosso Senhor Jesus, que nos ilumine, nos inspire. E quando se fala são chegados os tempos, estamos falando não de catástrofe, não de destruição, não de julgamento, mas de maturidade espiritual. Um certo nível de maturidade que a maioria da humanidade chegou. E chega o momento de o planeta mudar a sua energia, mudar o seu estágio. Esses são os tempos que já se falava no século XIX com Kardec, que estão chegados. Né? E a gente estudou as predições que Jesus falou sobre o assunto, a gente debateu sobre isso, e agora vamos falar diretamente sinais dos tempos. Vamos lá? Capítulo 18, item 1. São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. A gente sabe que essa palavra regeneração é uma palavra em que foi usada para classificar didaticamente os mundos, né? Para nos dar uma ideia, não que isso seja exatamente uma teoria fechada, mas didaticamente foi classificada assim. Então é uma das fases que os planetas passam. Então, só para relembrar, né? Os planetas nessa classificação foram determinados assim. Primitivos, os que prevalece o instinto, né, e a lei do mais forte, como foi a Terra no seu tempo primitivo. Aí vem depois provas e expiações, que é o estado atual do planeta Terra, que já vem há muitos séculos, onde o mal predomina sobre o bem. E é fácil a gente ver isso, né? Aí vem os mundos de regeneração, que é esse em que sabemos, ouvimos dos espíritos que a Terra está entrando nessa nova fase. O bem já vai prevalecer sobre o mal. Ainda vai ter o mal. O mal no sentido de levar sofrimento, né, a mim e aos outros. Então, mas o bem já vai prevalecer. Depois vem chamados mundos ditosos ou felizes. O mal não existe. Já não existe o mal nesses mundos. E depois os celestes ou divinos, onde o bem, o amor, reina soberanamente. Então, essa é uma classificação só para a gente fazer uma ideia de como se passa essas fases dos mundos. E quando falamos de mundos, falamos do planeta, onde estão os encarnados, e também os seus desencarnados que giram e que estão nessa mesma energia ainda, nessa mesma psicosfera do planeta que a gente pertence, né? Que cada espírito pertence. Então vamos lá. Em que sentido se devem entender as palavras proféticas? Ele fez uma pergunta. Em que sentido a gente deve entender essas palavras proféticas? São chegados os tempos, sinais dos tempos. Para os incrédulos, nenhuma importância tem. Os seus olhos nada mais exprimem que uma crença pueril, sem fundamento. Então, para quem não acredita, para quem acha que não existe espírito, que nós somos apenas um ser orgânico, biológico, e que morreu, acabou, eu conheço gente assim, para essas pessoas isso não faz nenhum sentido. Para a maioria dos crentes, elas apresentam qualquer coisa de místico e de sobrenatural, parecendo-lhes prenunciadoras da subversão das leis da natureza. E subversão aqui tem o sentido de destruir as leis, desrespeitar as leis. É como se tivesse as leis da natureza, mas que não fosse, nesse momento, respeitadas. Se faria algo sobre o natural, acima do que é natural. E nós espíritas não acreditamos que haja isso.
que se faça algo fora das leis da natureza. São igualmente errôneas ambas essas interpretações. A primeira, quer dizer, as dos incrédulos, que não acreditam em nada disso, porque envolve uma negação da providência, né? É negar que haja uma inteligência, uma força que faz tudo estar em harmonia, que gera tudo. É entregar as coisas ao nada, como se o nada pudesse fazer uma harmonia e fazer todas as coisas, né? Então, é uma negação da providência. A segunda, que são a dos crentes, que acreditam que é algo de místico, de sobrenatural que vai acontecer, né? Então, essa também é errônea, porque tais palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento dessas leis. Então, quando se fala que são chegados os tempos, e quando se fala que a Terra mudará de energia e mudará de estágio evolutivo, isso é cumprimento das leis naturais, porque existe a lei de progresso, tudo progride, tudo evolui. É só a gente olhar a história da própria Terra e a história da humanidade. Por mais que a gente ache que a humanidade está ruim, mas já foi muito pior desde os tempos, se falando da questão moral e também da questão intelectual, da inteligência da humanidade. Tudo evoluiu até agora. A gente ainda vê muita coisa de ruim, porque justamente estamos ainda numa fase onde, como nós falamos lá, na classificação dos mundos, ainda prevalece o mal. Tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência que não se desmente nem nas menores nem nas maiores coisas. Previdência aqui é no sentido de se prever, ver antecipadamente, né? Então, tudo se encadeia desta forma, tudo se revela uma previdência. Temos, pois, que afastar desde logo toda ideia de capricho, por inconciliável com a sabedoria divina. Capricho aqui está no sentido de uma coisa, de uma obstinação injustificada, né? Então, tem que afastar toda ideia caprichosa, obstinada, de que a coisa é dessa forma, né? Como fazem os ortodoxos que acreditam em seus livros sagrados como tudo está ali, né? Então, para se compreender isso, tem que se afastar essas ideias. Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Então, se essa época em que nós estamos encarnados, estamos presenciando essa série de coisas, né, dessa transformação, isso tem uma razão de ser. Agora, quem não acredita no espiritual, quem não acredita no processo evolutivo da humanidade, do planeta ou dos espíritos, não percebe com esse olhar. Eu percebo que a maioria da humanidade vai vivendo de acordo com os acontecimentos. Não assume a rédea da própria vida, não assume a rédea do próprio crescimento, né? Vive muito preso às coisas daqui. Isto posto, diremos que o nosso globo, como tudo o que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Então vamos raciocinar isso. Então, quando falamos que o planeta progride materialmente pela transformação dos elementos, está se falando dos elementos que o compõem, os elementos químicos mesmo, os átomos e as moléculas, a formação da matéria, a organização física do planeta, de suas águas, de sua geologia. Então, o planeta progride nos seus reinos mineral, vegetal, animal e da humanidade, né? E quando fala dos espíritos, é justamente esse último, a evolução da humanidade, no seu contexto moral, no seu comportamento, na sua convivência fraterna, na manutenção de cada um, no cuidado de cada um. Essa é a evolução
da humanidade. Então, evolui dessas duas formas. E até os organismos dos seres humanos também evoluem. A própria ciência já mostrou a modificação, o desenvolvimento do cérebro e de outros sistemas do corpo que mudam e se adaptam constantemente. Então, essa é a lei de progresso. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com o habitante. A habitação, o planeta, o habitante, nós, seres humanos, e também os outros seres vivos, né? Fisicamente, o globo terráqueo ha experimentado transformações que a ciência tem comprovado e que o tornaram sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Então foi o que eu falei, a ciência prova facilmente as transformações que a Terra passou e continua passando e se tornando habitável a cada momento para cada tipo de ser. Tem ser que já viveu aqui e não existe mais, né? E pode ter certeza que seres novos aparecem, só que a nossa ciência muitas vezes não catalogam todos. Tem seres que nós nem conhecemos nas selvas e nos mares, não é isso? Então, é uma necessidade de quando os organismos e os princípios espirituais vão evoluindo, que o planeta se torne habitável para esses novos princípios espirituais. Olha que isso é importante, principalmente se tratando do espírito já humano. Então, cada espírito habita o seu planeta, o seu mundo, de acordo já à sua condição. Então, cada planeta, no seu grau evolutivo, ele é diferente, as condições são diferentes. Até a nossa ciência, quando pesquisa outros planetas, verifica se ele é habitável. Mas se ele é habitável para nós, na nossa necessidade de temperatura, pressão, oxigênio. Só que planetas são diferentes porque a condição de cada espírito é diferente. Então, tem espírito que pode viver numa condição muito diferente dessa que a gente vive aqui. Viver encarnado, que eu estou falando, encarnado, em diferentes pressão, temperatura, composição da atmosfera, né, e tudo mais. Não necessariamente tem que ser igual à Terra. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência e do senso moral, e do abrandamento dos costumes, quer dizer, os hábitos, abrandamento, abrandar aqui no sentido de uma energia melhor, tornar mais brando, mais calmo, menos excitado energeticamente. Então isso é abrandamento dos costumes, não necessitar de tanto confronto, de tanta disputa, né? Traduzindo para uma linguagem mais dentro do movimento espírita, a diminuição do orgulho e do egoísmo. Isso é abrandar os costumes. Ao mesmo tempo que o melhoramento do globo se opera sob a ação das forças materiais, né? Que aí vai mudar o globo, os homens para isso concorrem pelos esforços de sua inteligência. Então, tanto naturalmente o globo se modifica na sua parte material, como também é modificado pela inteligência do homem, nas suas invenções, nas suas modificações, nas suas adaptações. Saneiam as regiões insalubres, tornam mais fáceis as comunicações e mais produtiva a terra. Então, se a gente olhar hoje como a gente convive em condições de insalubridade, de comunicação e de produção, se a gente comparar hoje com o século passado e com o século anterior, e assim sucessivamente, a gente vai vendo, sim, que tudo evoluiu. De duas maneiras se executa esse duplo progresso. Então, ele está falando do duplo progresso, do progresso material e do progresso moral. E mesmo assim, ele fala que esses dois progressos acontecem de duas maneiras. Uma lenta, gradual e insensível, quer dizer, a gente nem percebe. Feita pela própria natureza, que o Livro dos Espíritos fala, evoluir por força das coisas. A outra, caracterizada por mudanças bruscas, a cada uma das quais corresponde um movimento ascensional, quer dizer, para cima, mais rápido,
que assinala mediante impressões bem acentuadas os períodos progressivos da humanidade. Então ele falou aqui de uma evolução brusca, quando há abalos morais e físicos, está lá no Livro dos Espíritos. Esses movimentos subordinados quanto às particularidades, ao livre-arbítrio dos homens, são de certo modo fatais em seu conjunto, porque estão sujeitos a leis, como os que verificam na germinação, no crescimento e na maturidade das plantas. Então ele fez uma comparação aqui dessa evolução como uma lei natural, como são as plantas. Se você joga um caroço de feijão numa terra fértil, úmida, tem uma lei ali de germinação, de progresso, que aquilo vai se modificar ao longo do tempo e evoluir aquela semente, não é isso? Então ele fez essa comparação, como se nós, o planeta, tanto no seu estado físico como no estado moral da humanidade, evolui sempre, né? Por isso é que o movimento progressivo se efetua, às vezes, de modo parcial, isto é, limitado a uma raça, a uma nação, de outras vezes, de modo geral. Então, esse movimento de progresso pode acontecer, às vezes, parcial, localizadamente, ou, às vezes, no globo inteiro, como nas pandemias que tomam conta do globo inteiro. O progresso da humanidade se cumpre, pois, em virtude de uma lei. Ora, como todas as leis da natureza são obra eterna da sabedoria e das presciências divinas, tudo que é feito dessas leis resulta da vontade de Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Então ele deixou claro aqui que tudo faz parte dessa inteligência suprema que harmoniza tudo, e não ao acaso, como os céticos, né? Aqueles que não acreditam, pensam ser. Então existe uma inteligência que comanda tudo. Quando você vê algo funcionando, quando você vê um computador ou um celular, né, um smartphone funcionando, ali tem uma inteligência. Em tudo que está acontecendo ali existe inteligência de quem desenvolveu, de quem pensou, de quem projetou. Ali é uma inteligência. Quando você vê um avião sair do chão com tantas toneladas e voar, ali tem a inteligência acumulada da humanidade para que aquilo aconteça. Então, da mesma forma, o universo, o movimento dos planetas, o movimento das galáxias, dos sistemas solares, tudo que há no universo e até o funcionamento do nosso organismo, da planta que nasce, tem inteligência ali também acumulada, né? Só que não feita pelos homens, mas por essa inteligência suprema, causa de tudo, em que nós damos o nome de Deus. Quando, por conseguinte, a humanidade está madura para subir um degrau, pode dizer-se que são chegados os tempos marcados por Deus, como se pode dizer também que em tal estação eles chegam para a maturação dos frutos e sua colheita. Então, chegados os tempos, como eu falei no início, está ligado à maturidade da humanidade. Não que a humanidade esteja madura de uma forma definitiva, não. Um estágio melhorou a maturidade, como quem sai da infância e chega na adolescência, né? Já melhorou a maturidade. Do fato de ser inevitável, porque é da natureza o movimento progressivo da humanidade, não se segue que Deus lhe seja indiferente e que, depois de ter estabelecido as leis, se haja recolhido a inação, deixando que as coisas caminhem por si sós. Esse raciocínio aqui. Porque existem as leis naturais, essa inteligência impregnada em tudo, e que tudo progride naturalmente, não quer dizer que, depois disso estabelecido, que Deus deixou funcionar por si só. Deixou que as coisas acontecessem por si só. Está dizendo que não é isso. Sem dúvida, suas leis são eternas e imutáveis.
mas porque a sua própria vontade é eterna e constante, e porque o seu pensamento anima sem interrupção todas as coisas. Olha só, ele faz uma comparação aqui, que pode ser metafórica, como se o pensamento divino é que movimenta todas as coisas, é que bota a inteligência em tudo. Tem relação, né? Porque é a inteligência humana que faz tudo progredir. É o pensamento humano que cria essas coisas que eu falei, computador, smartphone, avião. Então é um pensamento. Nós já estudamos que o pensamento do espírito movimenta o fluido universal e dá forma ao fluido universal. Cria imagens, cria formas. Né? É um instrumento em que lidamos com o fluido universal, mesmo sem saber. Esse pensamento que em tudo penetra é a força inteligente e permanente que mantém a harmonia em tudo. Então, olha só, vamos raciocinar isso. Esse pensamento, né, que é energia, que é a energia universal, penetra em tudo. É essa força que é a inteligência, que mantém a harmonia de tudo, a harmonia que eu estava falando, do movimento de tudo. Desde o nosso organismo, do organismo de uma plantinha, do organismo de uma formiga, ao universo, às galáxias, fora das galáxias, nos múltiplos universos, como têm falado aí os cientistas. Então é essa energia inteligente, é esse, metaforicamente, pensamento de Deus que harmoniza tudo. Cessasse ele, quer dizer, esse pensamento, cessasse ele um só instante de atuar, e o universo seria como um relógio sem pêndulo regulador. Nessa época de Kardec, tinha aqueles relógios de pêndulo, né, que ainda tem até hoje, mas hoje mais não por necessidade, mas por questão histórica, né? Muitos colecionadores mantêm aqueles relógios de pêndulo. Kardec tinha que falar na linguagem do tempo em que ele estava encarnado, né? Quando ele falava dele mesmo, os espíritos falavam além, mas o raciocínio dele, claro, em todos os sentidos sociais e religiosos, ele tinha que escrever conforme o seu tempo. Então, por isso que ele fala dessas coisas. E é até por isso que os livros espíritas ainda falam essas palavras religiosas, né? Que fala de pecado, de punição. Deus, pois, vela incessantemente pela execução de suas leis, e os espíritos que povoam o espaço são seus ministros, encarregados de atender aos pormenores, dentro de atribuições que correspondem ao grau de adiantamento que tenham alcançado. Esse trecho aqui traz um aprendizado muito interessante. Respondendo à pergunta por que a gente evolui, por que a gente tem todo esse processo, é que, na verdade, eu entendo, como outras pessoas também entendem, que de acordo com o nosso momento de maturidade, o nosso momento de desenvolvimento moral e intelectual, não intelectual das faculdades, das universidades, mas no compreensão das coisas da vida, além terra também. A depender desse momento do espírito, ele vai estar preparado para um certo grau de complexidade das tarefas no próprio universo. Os espíritos trabalham, cada um de acordo com a sua possibilidade. À medida que vai desencarnando, nós estamos inseridos em um mecanismo que necessita do nosso trabalho. Mesmo aqueles que não vão trabalhar voluntariamente estão trabalhando sem saber, mas cada um no seu nível. Eu escrevi aqui um rascunhozinho. Nós, espíritos, trabalhamos em tarefas na harmonia do universo de acordo com o nosso grau de consciência. Então sempre vai ter um grau, sempre vai ter uma tarefa adequada. Uma comparação, um exemplo, Jesus Cristo, que é um espírito que teve como tarefa, e ainda tem, né, acreditamos, cuidar dessa humanidade terrena, do planeta Terra, desde sua criação, desde quando houve o Big Bang e a bola de fogo, até hoje, e até ele atingir o seu estágio de planeta
divino, ditoso, né? Como a gente falou lá atrás. O universo é, ao mesmo tempo, um mecanismo incomensurável, quer dizer, que não se mede, que não tem como se medir, acionado por um número incontável de inteligência e um imenso governo em o qual cada ser inteligente tem a sua parte de ação sob as vistas do soberano Senhor, cuja vontade única mantém por toda a parte a unidade. Então, cada um na sua tarefa, cada um no seu momento, mas que existe a unidade. Sob o império dessa vasta potência reguladora, tudo se move, tudo funciona em perfeita ordem. Onde nos parece haver perturbações, o que há são movimentos parciais e isolados, que se nos afiguram irregulares apenas porque circunscrita a nossa visão. Então, mesmo aquilo que a gente pensa que está errado, que está perturbado, que está no caos, não, ali é harmonia. Eu aprendi isso quando eu estava estudando sobre corrosão, que o ferro, o aço, quando ele corrói, na linguagem mais popular, enferruja, ali não é um problema, ali não é um erro, ali é a harmonia do universo, porque o homem pegou o minério, derreteu e transformou em ligas de aço e ferro, e a natureza está simplesmente voltando aquilo para a natureza, a sua origem, o seu estado mineral. Então, até uma corrosão, uma ferrugem, é a harmonia da natureza. Um terremoto é a harmonia da natureza. É a Terra se rearrumando, se reharmonizando. Se lhes pudéssemos abarcar o conjunto, veríamos que tais irregularidades são apenas aparentes e que se harmoniza com o todo. Então, aparentemente é desorganização, mas é organização. As doenças do nosso organismo é a harmonia do universo, fazendo o que tem que ser feito, tornando efeito aquilo que foi dado causa. Então é a harmonia do universo. O espírito não morre. Então vamos deixar por aqui. Vamos continuar isso depois para que o vídeo não fique muito longo. Que nosso Senhor Jesus abençoe nossos lares, nossas famílias. Até o próximo vídeo.